Ok, boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo na nossa série de depoimentos de pessoas contando a história deles, como e por que saíram da idolatria, do cristianismo, e por que eles estão aqui contando para mim essa história. Se você ainda não está seguindo o nosso canal, segue aí, se inscreve no canal, dá um like. Se você ainda não tem os livros, tá bem? Os livros está tudo que você precisa, os cursos, os livros, o WhatsApp, o Telegram, tudo, o Instagram, tudo. Ok, não precisa perguntar, não precisa ter dúvida, está tudo na descrição. Fica à vontade, fuçar lá a descrição que você vai ter toda a informação que você precisa. Ok? O nosso foco hoje é aqui com meu amigo David Moretti. Bem-vindo, meu amigo. Não vou pegar muito do seu tempo. Conta para nós quem é o David, de onde você veio. Conta para nós sua história. Rafa, em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer falar com o senhor assim, ao vivo e a cores. Eu sou uma pessoa comum que nasci num lar cristão, como muita gente no Brasil, a maioria, 99%, né? E sou locutor, sou radialista, né? Jornalista também, né? E também, atualmente, eu atuo como segurança, porque não consegui na minha área, né? E estou aí estudando muitas aulas do senhor, dos ravis sérios que tem na internet, né? Os Você mora rabinos onde? Fala sérios. para o pessoal. Você mora onde atualmente? Sim, eu moro em Jundiaí hoje, né? Eu Legal. casei com uma jundiaiense. Eu casei com uma jundiaiense há quase 9 anos atrás e ela ganhou. Ela ganhou. Mas eu sou natural de Campinas, nasci em Campinas, exterior de São Legal. Paulo. Então, eu paulistano como muitas outras aí. Mas, beleza, me conta aí, qual a sua história? Você tem quantos anos? Onde você veio? Qual a sua história religiosa? Sim, eu tenho 38 anos hoje, vou fazer 39 em março agora, né? E a minha história religiosa é bem interessante, porque basicamente ela gira em torno da igreja evangélica. O meu pai, ele era cantor evangélico, né? Ele é de umas igrejas, eu não vou citar nomes aqui para não dar pau, mas era uma igreja bem antiga aqui no Brasil, e ele sempre teve o sonho de ser um grande cantor e vender discos na época, né? Porque eu já sou velhinho, já estou com 39 anos, na época do disco Quem de lembra bolacha, aí o né? disco? Não era tão tempo atrás, mas... O pessoal nem sabe o que é isso, né? É. Mas meu pai, ele tinha essa vontade, né? Ele foi recuperado de drogas por uma casa de recuperação evangélica, né? E aí ele começou a se empenhar mesmo na igreja, né? E querer fazer proselitismo, converter as pessoas no Brasil todo. E aí ele foi para a rádio, né? Foi onde eu comecei a me familiarizar com a rádio, que hoje nem existe quase mais, né? A rádio hoje é muito fraquinha hoje é YouTube, é internet e tal, mas eu ficava lá na rádio com ele fazendo os programas, tocando músicas gospel, né? Que eram aquelas músicas norte-americanas, que eram mais dançantes e tal, e ele queria transmitir essa coisa do novo estilo de vida, que você tinha que ir para a igreja e tal. E aí ele começou a ter sérias decepções, Você né? tinha quantos Porque anos na época? eu tinha, desde que os 7 anos, já me lembro disso. 7, com 9 anos eu já fazia técnica na rádio, né? Eu colocava um Então, disco essa e é tirava o paixão rosto. bem antiga sua, o rádio. Bem antiga, É. bem antiga, viu, Rafa? Bem antiga. É uma história de amor aí com o rádio aí. E aí depois eu me formei realmente o radialista profissionalmente, né? Hoje eu posso trabalhar numa rádio. E aí o meu pai começou a vender bíblias e tal, mas nunca acertou na vida. Aí foi uma vida de cortar luz, cortar água. Graças a Deus o alimento nunca Deus nos deixou faltar. Mas ele Mas trabalhava para a igreja ou trabalhava no rádio?
Ele trabalhava por conta, né? Ah, tá, Para a entendi. igreja por conta, entendeu? Então ele vendia Bíblia, vendia CD e tal. Ele começou, na verdade, numa escola de educação teológica, onde se ensinavam pastores e tal. Aí ele saiu rumo à vida e tal, e não se deu muito bem, não. Né? E acabou até falecendo cedo, aos 48 anos de idade, já é falecido, meu pai. E aí eu sei que quando meu pai faleceu, daí a porca espanou, o parafuso espanou, sabe? Porque aí eu já, desde os 16 anos de idade, eu tinha aquela curiosidade, eu falei, mas não está certo isso aqui, sabe? Não pode estar certo. O negócio é só o dízimo, e a gente via que os pastores eram aficionados no dízimo mesmo, sabe? Muitos poucos eu conheci pastores que realmente queriam ajudar outras pessoas e tal, mas a grande maioria era uma questão de fazer a sua igreja crescer, de ficar popular, de ir para a televisão e tal, sabe? Essas coisas assim. E o meu pai, ele nunca se vendeu a isso, né? Ele teve muitas oportunidades para se juntar a esses pastores e ganhar um bom dinheiro e tal, mas ele nunca quis, porque ele acreditava realmente numa salvação, numa vida após a morte. Ele queria ter uma vida pura realmente, né? Ele realmente acreditava em Deus, né? Ele não, talvez eu não tenho como saber hoje, mas talvez ele nem sabia que Jesus era uma idolatria, né? Para ele aquilo era verdade. Então ele assim sempre quis levar uma coisa honesta para a gente mesmo, né? Então, graças a isso, eu nunca me vendi também. Eu tive a oportunidade de ser cantor gospel. Meu pai teve um estúdio de gravação em São Paulo, né? Ali numa rua que só tem evangélicos e tal. Aí eu aprendi muita coisa, aprendi muita coisa, assim, né? Lidei com esses grandes fenômenos aí que são evangélicos e tal, né? E na época era o CD já, né? O CD vendia mais do que Roberto Carlos, mais do que qualquer cantor aí de nome, porque eles são muito divididos, né? São muitos, assim, então vende muito mesmo. E até hoje eu não acompanho mais, não sei, a minha mãe ainda é evangélica, roxa, né? E ela até fala para mim, né? Ó, cuidado com o que você vai falar lá, viu? Cuidado com o que você vai falar. E aquela coisa, sabe? E então eu praticamente essa é a minha história na igreja Sim, evangélica, né? mas Então, depois que seu pai faleceu, você tinha 16, 17 anos. não, eu já tinha Ah, 23. 23. Tá. Aos 16 eu comecei a me questionar, aos Ah, 16 entendi. anos, Entendi, entendi. entendeu? Através da experiência do seu pai, você viu que ele está batalhando, mas alguma coisa não está dando certo. Exatamente, exatamente. E quando ele E aí, faleceu, o que aconteceu? então, eu já tinha uma coisa que uma vez eu fui numa igreja messiânica e ganhei um kippah. Aí eu achei bonitinho aquilo lá, né? Foi com vontade de kippah, né? E tal, né? Olha o perigo, né? Aí eu sei que uma vez uma A judia me fantasia, encontrou na você da rua. fantasia. A fantasia, a fantasia, me fantasiava de judeu. Aí eu sei que uma judia me encontrou na rua, ela falou, escuta, você é judeu? Eu falei, não, eu sou messiânico, eu acredito em Jesus, mas eu também gosto de seguir as leis do Antigo Testamento e tal. Ela falou, mas você sabe que Jesus é uma idolatria, né? Você sabia disso, né? Eu falei, imagina, como? Não, não E pode essa, ser, né? somente essa na rua, do nada, Do nada, é, apareceu, ela me abordou, perguntou se era judeu e falou: olha, Jesus é uma idolatria. Ela falou: isso não está certo. Jesus não casa com o judaísmo e tal, né? Aquilo me fez uma pulga atrás da orelha, né? o que E você aí eu respondeu comecei a para pensar. ela na hora? Na hora eu perguntei se ela tinha alguma sinagoga que eu podia ir, alguém que eu podia conversar. Ela me passou o endereço do filho dela, que tinha uma lan house na época, né? Na época da lan Uh, house, né? Mentira, faz tempo, né? Faz tempo. CD, Lan House, Eu viajo só no tempo tempo aqui. atrás, né? Pois é, nem passou tanto tempo assim, né?
Mas então, aí eu sei que no final das contas, pelo avanço da tecnologia da internet, eu acabei achando pela própria internet muitas respostas, né? Mas o que acontecia? Havia uma pressão muito forte da minha família, tipo, de que eu tinha que ir para a igreja, que eu não podia me sair da igreja, que, sabe, aquela era a verdade, aquela era a nossa verdade e tal, aquela coisa toda. E aí eu não conseguia me desvencilhar. Eu ia e voltava, ia e voltava. Nessas idas e voltas, eu acabei me envolvendo até com o espiritismo. Foi uma coisa muito ruim que aconteceu comigo, né? E daí eu fui internado com depressão, problemas, né? Quando meu pai faleceu, eu fiquei muito agitado porque eu queria dar sustento para toda a minha família e tal. Foi uma confusão dos diabos mesmo, sabe? Uma coisa muito, muito, muito ruim para mim, sabe? E a Sim. médica me socou medicamento, sabe? Ela me entupiu de medicamento que ela falou, eu precisava te parar, você não parava e tal, né? Aí quando eu fui voltando ao normal e tal, eu fui me desvencilhando do espiritismo, vi que aquilo não era para mim, aquilo me adoeceu, hoje eu faço tratamento psiquiátrico, Mas eu né, e vou te tal. falar, a pessoa pode falar assim que você não tinha fé suficiente, você não acreditava, por isso você entrava Eles nessa falavam, depressão. não, a minha mãe ela até que foi muito legal nisso aí, nessa parte, porque ela acabou seguindo o conselho dos médicos, né? Ela acabou indo para a medicina e tal, entendendo que havia um problema que eu, por mim, não sou médico, não tenho a menor noção, mas eu acredito que eu adquiri isso dentro da igreja, entendeu? Esses desvios, disfunções foram de tanta idolatria que eu fiz, de tanta idolatria que eu levei outras pessoas a fazerem. Eu tenho comigo isso, não é por culpa, não é para me sentir melhor, nada, mas eu acho que tem a ver, sim. Oh, Davi, só entre parênteses, sabe, na minha playlist de cura cabalística, eu explico o motivo de depressão, conforme a Torá e a Cabana, e quando a pessoa tem raiva para si mesmo, que ele está fazendo coisas que ele não concorda, mas de dentro ele está se, sabe, se comendo por dentro, tá? Essa raiva que acaba no coelho, depois, mais na frente, ela gera uma depressão. Então, Ah, imagino que através de que você contou uma experiência forçada de ir e não querer, ir de novo e não querer, e não poder, talvez, relutar contra, então, sim. essa causou isso. Vou fechar o parênteses e vou deixar você continuar essa Sim, história. não, mas é realmente isso, era uma coisa que não tinha. Eu queria fazer uma coisa e fazia outra forçado, né? Exatamente o que o senhor falou. Você chegou no ponto aí, eu vou assistir a aula lá depois. E vou assistir mesmo. Desculpa. Então, o que acontece? Eu depois que eu casei, a minha esposa abraçou a fé junto comigo, Mas sabe? só da viagem e tudo. Você entrou na internet. E o que você procurou? Você entrou na Assim, internet, o quê? Você colocou o quê? adivinha, cabala. É. Tá. Adivinha, Mas né? por que justamente isso? Você escutou isso aonde? De onde veio esse... Então, eu vi no Jô Soares, né, no programa do Jô Soares, né, no programa do Jô, foi um rabino reformista lá e tal, e aí eu entrei no site dele, começou... Na realidade, essa minha fixação pelo judaísmo era mais um interesse financeiro mesmo, né? Era uma coisa de... É verdade, eu sou honesto em falar. Era uma coisa de querer ficar rico, né? Falar, pô, todo judeu é rico, tem esse mito, Né? né? Todo judeu é rico, eu vou querer ser judeu também, né? Eu estou perdendo alguma coisa aqui, né? E daí eu comecei atrás de rabinos reformistas, eu fui atrás de um rabino que já faleceu, não vou falar o nome em respeito, né? Mas ele quis me ensinar o judaísmo de graça, né? Mas era totalmente reformista, graças a Deus não aconteceu. E aí eu sei que ele faleceu, e aí eu encontrei o Rabino Dudu, né, primeiro, depois Legal. eu comprei o Rabi Eliyahu Hask e depois o senhor, né, e o senhor foi indicação de um terapeuta judeu, Sim. ortodoxo, para mim, Já sei foi a quem, já sei indicação quem. dele.
E aí eu sei que eu comecei a acompanhar o senhor batia forte na lata, né? Foi, pô, isso aí que eu estou precisando, né? E aí comecei a acompanhar as suas aulas e tal, né? E aí, quando foi há 3 anos atrás, 2018, eu sei que eu falei assim, não, eu vou tomar uma posição. A minha mulher estava me apoiando muito, né? Você ainda não estava saindo, você ainda não saiu da igreja por começou, estava Não, estudando. estava estudando, eu levava uma vida meio a meio, né? Meio evangélica, meio judaica, mas já não professava mais o nome de Jesus, nada E assim, você né? falava com alguém, uma pessoa do seu redor que está estudando, estava se compartilhando com o Falava, pessoal? falava, sim, falava, olha, o judaísmo é muito bom, você devia estudar, são coisas assim muito pragmáticas, coisas que para a vida, conselhos para a vida. Falava para vários pastores, né, E que me qual foi a odiavam. reação? A reação foi a pior possível, né? Eu falei, não, mas você não está com nada, imagina, o negócio é que é a igreja, o negócio é eixo, né, e tal, vamos... era aquela perseguição, sabe? Aquela perseguição mesmo, sabe? Assim, não, você não pode ficar vendo isso aí, porque eles não acreditam em Jesus e tal, eles mataram Jesus, olha lá, hein? Vou matar você também. E aí eu sei que foi assim, sabe, Ravi? E aí eu sei que eu ia eu tinha medo de desaprovar, da desaprovação da minha mãe e da minha família, né? Porque era muito caro para mim, a família é uma coisa muito importante para mim, que eu levo muito a sério, né? A minha esposa e tal. E aí eu sei que a minha esposa falava, não, amor, o que você está estudando está certo mesmo. E ela era católica, né? Veio da Universal, veio de um outro casamento também. E aí eu sei que um dia eu estava numa igreja, eu fui, meio que o pessoal me enchia tanta paciência para mim, talvez pela possibilidade de ganhar um dinheiro em cima de mim, né? Da minha facilidade de comunicação, da minha facilidade de interagir com as Você fez algum pessoas. trabalho de locutor lá nas igrejas, na sua profissão? Você... Locução, sim, fiz muita locução para a igreja evangélica, a minha vida inteira eu fiz. Parei quando meu pai faleceu, né? Aí eu comecei a fumar, né? Comecei a fumar, e aí eu tô tentando largar o vício ainda, né? Porque foi uma coisa ruim mesmo que me pegou, né? E aí eu sei que depois disso eu nunca mais eu fiz nada para a igreja evangélica, né? Nunca mais eu fiz propaganda nem nada, mas eu fiz muita locução até fora do Brasil já. Nunca fui para Legal. fora do Brasil, mas eu fiz para o Lula, já fiz locução para o Lula, já Você vai fiz ter que pagar locução muito para... por isso, mas você vai ter que pagar muito caro por isso. É verdade. E Mas aí eu fiz... esse já é outro vídeo. É outro vídeo, é. Mas vamos E lá, aí o eu que sei que... que... Ok, você começou a ver os vídeos, você começou a estudar, chegou esse momento que você quer tomar uma decisão. Sim, eu tomei uma decisão, né? Eu falei assim, bom, peraí, eu acho que não dá para ficar querendo agradar todo mundo, não dá para ficar nesse meio termo, né? Não dá Acima do para muro. mais em cima do muro, e eu quero realmente servir a Shem, né? Até estava vendo uma live do senhor agora de pouco, não sei se foi ontem, e aí o senhor falava que o senhor, no primeiro ano, foi aquela empolgação e tal, depois Deus falou, siga por conta própria, né? Aconteceu equivalente comigo, né? Assim, né? E aí eu sei que foi uma coisa interessante, porque foi um dia de ceia da igreja lá, né? E tal, da ceia deles lá, e eu não aguentava ficar dentro da igreja. Acontecia comigo isso, eu não aguentava ficar dentro, no meio do culto tinha que sair. Eu tinha que sair de dentro da igreja, que eu não aguentava aquilo. Eu falei, meu Deus, que loucura, o que eu estou fazendo aqui de novo? Eu vim aqui, por que eu vim aqui de novo? O pessoal convidava e tal, e eu ia. Aí eu fui, esse dia eu sentei numa árvore, assim, na frente da igreja, eu falei, nunca mais eu piso num lugar de idolatria. Pensei comigo, né? Foi, Deus, você me ajuda, que eu não quero voltar nunca mais. E assim foi. 3 anos, nunca mais eu pisei num lugar de idolatria. Há 3 anos eu tenho tido testes assim desafiadores
não ficou melhor a minha vida, não virou um mar de rosas, né? Meus problemas não acabaram, né? Muito pelo contrário, aí surgiram alguns problemas com a família também. E hoje a minha família volta a falar comigo, depois de muitos anos, né? Porque Mas eu fui interessante, direito. você falou uma coisa interessante. Ok? Ninguém te prometeu que vai ser melhor. Ninguém te Não, prometeu mar de rosas. Então, por que você pulou fora? Lá na igreja eles prometem tudo de bom, é salvação. Aqui é, você não, só piorou. Por que fez essa decisão? por- Ou porque você ainda está porque nisso? sim, porque eu acredito realmente na verdadeira salvação, entendeu? Aquilo que eu via de prometer salvação, que era promessa de salvação, era uma coisa mentirosa, uma coisa vazia, uma coisa, sabe, sem gosto, uma coisa horrível, né, que acontecia comigo. E hoje eu sei que a minha alma, ela tem um direcionamento, que a gente pode retificar a alma, pode consertar os pecados que a gente fez, a gente pode adorar a Hashem realmente, né? Servir a Ele com todo o coração. E isso é igual o que o senhor fala muito nos seus vídeos, não é um Deus para servir a gente, mas a gente tem que servir um Deus, né? Então isso realmente foi o que me tirou de lá, né? Toda aquela lembrança, né? Toda aquela promessa falsa, toda aquela mentira me enojou, sabe? Aquilo me enoja hoje, sabe? Uma coisa que não me desce mais. Então, dificilmente alguém vai conseguir me convencer do contrário hoje, porque eu vivi 30 e poucos anos lá dentro, então eu sei o que eu estou falando. É uma mentirada braba, entendeu? É uma coisa que, assim, a pessoa tem muita vontade de mentir ali, ela faz de tudo, emocionalismo puro, barato, e você vai, não, porque vamos lá, vamos dar glória e tal, parece uma carreira de cocaína. Você cheira aquela carreira, você sai loucão para aquela semana, né? E aí depois, no outro final de Tem semana, que você tem que cheirar a repor. outra, Tem tem lugar que que tem que ir no meio da semana também, porque não é suficiente. exatamente, lugar que é todo dia Sim, agora, né? É sim. 24 horas e tal, né? Então, eu já, dentro da igreja, eu já combatia esses maus pastores, né? Eu achava que eu estava combatendo uma coisa, mas eu estava vendo que, depois que eu entendi o judaísmo, o pouco que eu entendo hoje, depois que eu vi, eu falei, a estrutura toda está podre, contaminada, é uma coisa que começou errada, né? Então, não tem como isso dar certo nunca, né? Eu pensei comigo, eu falei, bom, então, eu acho que quanto mais cedo eu pular fora do barco, é melhor, né? Porque vai virar com todo mundo aqui dentro, né? E essa coisa vai crescendo e crescendo, né? E vai desesperando a gente. Então, eu estava vendo, né? Falei, poxa, mas a nossa geração do funk, a geração aqui na rua de casa, pessoas ficam se drogando a tarde toda, né? E bebendo, não fazem nada mais de interessante. Então, eu comecei a ver que eu precisava, no mínimo, que fosse rezar, né? E eu pedi a Deus, né? Pedi a Shem pela nossa nação, pedi a Shem pela minha vida, né? Pela vida das pessoas que estão à minha volta. E aí eu comecei a ter sérios problemas mesmo, né? Mas esses problemas é que me dizem que eu estou no caminho certo, né? Vou te Porque quando você... perguntar, você saiu, vou dar um exemplo de reação da família. Acho que a gente vai tocar nos problemas. Sim. Tipo, como é que a família próxima, irmãs, mãe, primos, como que eles reagiram quando você falou, não quero mais, estou fora? Olha, quando eu comecei a postar coisas no Face e tal, né? Daí já começou a não haver mais ligações, não haver mais mensagens, não havia mais convites, né? Uma tia minha não fazia questão que eu falasse mais com os meus primos, né? Ela, tipo, tá na casa dele, não pode passar o telefone, não passa mais o telefone. Ela fala com teu primo aqui, não Isso é conhece má mais. influência. Má influência, exatamente. O cara vai desconverter todo mundo aqui, entendeu? E não vai dar certo, então deixa ele para lá, sabe? Foi essa coisa de deixar ele para lá.
E aí, minha mãe, por exemplo, ela falava, olha, mas você não acredita mais em quem pode te libertar, em quem pode te curar, em quem pode fazer isso pela sua vida. Aí dá aquela coceira na língua, né, para falar, né, mas na tua vida eu tô vendo aí como é que tá, né? É, E aí, mas eu não falo por respeito, né, e tal, não, eu falo para minha mãe, não vamos discutir isso, né? Se a senhora quiser, eu te mando um vídeo, se ela assiste, ou o que o judaísmo acha sobre isso, mas eu não vou entrar nesse embate com a senhora, porque é inútil, sabe? Vira sim. uma coisa pessoal, e daqui a pouco começa ataques pessoais, e não dá muito certo, sabe? É, Eu já também questão de tentei, já. respeito aos pais, né? Sim, Importante. e ontem, pela primeira vez, a minha mãe me ouviu, né? Eu falei para ela essa história de que eu tinha encontrado a judia, ela falou que Jesus é idolatria e tal. Ela ouviu tudo calada. Eu até fiquei com medo, né? Porque eu falei, é tudo que você disser, né? Poderá ser usado contra você no tribunal, né? É. E aí, Mas essa depois de quanto tempo? depois de uns 10 anos, mais ou menos, Uau. já no reformismo, né? No reformismo, né? E depois, há 3, 4 anos, mais ou menos, no judaísmo ortodoxo, né? Assim, realmente, né? Então, eu abri mão de toda uma carreira de artista, né? De toda uma carreira de apresentador, eu tinha contatos e tal, né? Uma coisa não é uma coisa adequada, né? Acho que vai ter que é muito perigoso, né? Lida com muitas coisas assim que acabam colocando a gente muito em teste, né? E a gente não pode se pôr em perigo, né? Então eu acho que é como se eu me colocasse em perigo ali se eu fosse tentar umas coisas assim. Então hoje eu tento, hoje eu vivo duro. Eu Não, mas aí nunca, você nunca perguntou, você contou para sua mãe, a reação dela foi o quê? Só ficou calada, não falou nada? Não falou nada, não falou nada e já é uma grande vitória, porque ela ouviu o que eu tinha de dizer, né? Porque Sim. antigamente ela já descascava em cima de mim, né? E falava um monte e tal, e aí eu não aguentava também, eu já respondia e virava aquela coisa, né? Aí Sim. hoje eu entendo que eu tenho que honrar minha mãe, que eu tenho que respeitá-la, né? Com toda a idolatria que ela serve e tudo tal, mas ela é minha mãe, né? Tem a minha família também, né? Então, hoje eu peço a Deus que cure a minha família, né? Desse mal que parece que... eu me sinto uma pessoa privilegiada, Rafa, sabe? Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada mesmo. De ter conseguido sair, eu era a pessoa menos provável que sairia de uma coisa dessas. Né? Porque eu fui alimentado ali dentro, todos os meus pensamentos, né? Os meus pensamentos, todas as minhas conexões de raciocínio eram todos em torno da Bíblia, do Novo Testamento e tal, né? Então foi um milagre realmente, assim, né? Baruch Hashem realmente, porque né? Eu cheguei até aqui, É, estou vivo hoje, né? Para poder contar essa história, né? E hoje eu é. tenho vontade, né? Tenho vontade de levar isso adiante, né? Através da escrita, né? Através da Vamos palavra. combinar uma Então, coisa da judia aí. Vamos lá, a gente combina uma coisa lá. então, Quem sabe a gente junta uma galera sim, aí para responder as perguntas de todo mundo. sim, vamos sim. Mas, fala, Davi, por exemplo, vou que você... Eu vou te falar uma pergunta mais, sabe, dura mesmo. Você hoje, a sua vida, provavelmente que você falou, sua vida não é melhor do que na época da igreja. É duro, está difícil, está confrontando vários problemas. Eu vou fazer uma pergunta: por que não voltar para a vida fácil? Por que não voltar para a igreja? Todo mundo é promessa para você, isso vai dar tudo certo. Por que não voltar lá? Porque, porque isso, Rav, seria como vender a minha alma, sabe? Seria como vender a minha alma é, a troco de poucos anos que eu vou ter aqui, né? E me dá até calafrio um pensamento desse, sem brincadeira. Me dá calafrio na espinha, assim, me dá sabe, uma Suor, coisa sabe? assim. É, exatamente. Então, hoje eu prefiro pagar o preço, né, realmente, né, pagar o preço, porque eu aprendi que tudo que é bom na vida, a gente tem um preço para pagar.
que tudo que vem de graça é só trevas, né? Trevas vem de graça, né? Não precisa pagar nada. E aí, hoje, eu me vejo, assim, muito num caminho maravilhoso, abençoado, né? Um caminho assim espetacular, entendeu? E por mais que eles tenham os problemas, por mais que tenha as tribulações, os testes que são difíceis, por mais que tenha isso, é muito melhor do que ficar cego, né? Do que você não enxergar nada, sabe? Você ficar vendido. E aí acontecem as coisas com você, você nem sabe o que está acontecendo. Eu, pelo menos, não sei o que está acontecendo hoje, né? Então, quando você não tem essa noção, não tem essa ideia, né? Aí você fica vendido mesmo, né? Você fica, poxa, o que está acontecendo? Aí fica naquele negócio, ai, não, porque Deus me ajuda e tal, e o chicote estralando nas costas, né? Mais ou menos isso, Sim. entendeu? Me fala, E aí Davi, como que está em casa? Como que está? O que fez sua esposa te acompanhar? Como que é esse relacionamento? olha, isso é uma coisa que é muito legal o senhor perguntar, porque eu estou experimentando exatamente nessa fase da vida uma Shalom Bait de um tamanho enorme, assim, sabe? Uma coisa que, Para quem poxa, não sabe, Shalom Bait é paz no lar, sabe? É um é, relacionamento adequado. exatamente, exatamente. A minha esposa, nós estamos numa sintonia tão bonita, uma coisa tão legal, sabe? E então aqui em casa nós temos emprego simples e tal, né? Não somos milionários nem nada, bem longe disso, mas a gente tem uma certa uma comunhão, uma paz no lar, né? Uma shalom bait mesmo, que é uma coisa que dinheiro no mundo não paga, né? Tem muita gente que me invejaria hoje porque tem tudo, tem carro, tem apartamento, tem mansão e tal, mas não pode chegar para a mulher e conversar com ela no final do dia, porque, né, como casos que eu já vi, a mulher trai a noite inteira, chega às 3 horas da manhã, né, e tal. E a minha esposa tem um respeito por mim, sabe? Porque eu realmente tento viver aquilo que eu estou aprendendo, né? Então, quando eu dou o exemplo para ela, eu falo, amor, é assim, vamos fazer assim porque está escrito na Torá assim e tal. Ela vê realmente, né? Então há uma sintonia aí, né? Há uma Mas ela, sintonia. você falou que ela veio também de um lar cristão, católico, evangélico. O que fez? Sim. Talvez ela outro dia ela faz o depoimento dela, mas quando ela viu você saindo, ela acompanhou, voltou? Como que foi a reação dela? Olha, ela acompanhou toda a minha trajetória, né? Toda a minha saída, né? Todos os passos que eu dei. Ela foi atrás porque ela viu a minha história, ela viu a diferença de como eu era e como eu fiquei, né? Para começar no tratamento com ela mesmo. Hoje Entendi. ela fala, amor, você era um grosso, você era um estúpido, você era um cavalo comigo. Hoje você me trata como uma rainha, entende? Mas antes disso mesmo, já naquela época que eu estava entre a igreja e foi uma parte do nosso casamento, né? Foi assim ela via realmente um interesse, né? Ela via que eu estava buscando de verdade. Então, acho que essa é aquela questão que as pessoas sentem, né? Elas sentem quando você está sendo verdadeiro, quando você está só fazendo média, quando você só está, né? Então, acho que ela viu isso realmente, né? Ela viu isso em mim e acompanhou, né? E está dando certo, né? Ainda Eu bem. comprei o livro e que dê certo por muitos anos aí, se Deus Que quiser, né? bom. São muitos anos ainda. Que É. legal, David. Parabéns pela essa história incrível. Me fala uma coisa. Qual dica você tem, para finalizar, qual dica você dá para as pessoas que estão em busca ou estão sentindo aquela, eu vou assim, perdidos naquele mundo que você mesmo veio? Qual dica você dá para eles?
Olha, Rabino, eu acho que a maior dica que eu posso dar é você se permitir se questionar, se permitir estar errado, né? Você se permitir falar, poxa, mas será? Né? Não deixa as respostas prontas na sua cabeça, sabe? Não se arma assim, fala, não, pelo amor de Deus, não me mostra isso, não, sabe? Não, você tem que saber, você tem que pesquisar, tem que ler, tem que ver, bota a luz e não se engane, sabe? Não se engane, porque a pior coisa é mentir para você mesmo, né? Até tem uma música do Renato Russo, né, que a pior mentira é mentir para si mesmo, né? Sempre é a pior mentira, né? Então, isso é muito verdade, sabe? Porque quando eu me enganava, quando eu achava que eu estava, não, eu passando o pano, né, e tal, falando, não, mas não é possível, né? Poxa, minha mãe falou, meu pai falou e tal. A tua mãe pode ter te ensinado muita coisa errada, você nem sabe. O seu pai pode, no melhor das boas intenções, pode ter colocado um monte de ideia errada na sua cabeça. O senhor que trabalha com mentoria sabe muito bem disso, né? Então, hoje, eu acho que você deve pesquisar seriamente, né? Entra, pede uma dica de livros para o Ravi aí, né? Leia, acompanhe, tem os livros do Ravi Desvendar também, que eu estou louco para ler, eu não consegui ainda, Já vai mas estar saindo em fevereiro, se Deus quiser, ela vai ter a nova edição, e está muito bom. Opa! Então, vou esperar, então, porque vou esperar um pouquinho mais. Então, é o seguinte, sabe, você pesquisar realmente por conta própria, você realmente se questionar, sabe? Deixa suas dúvidas aflorarem, porque isso vai libertar a sua mente, né? Isso vai te dar uma visão das coisas que talvez você nunca tenha imaginado que existisse, né? Talvez você vai enxergar coisas ali que vão te tirar de uma escravidão, de uma cegueira, de um buraco e sujo, fétido, imundo. Eu vou te falar que não vale a pena, não vale a pena mesmo, entendeu? Por mais dinheiro que você possa ganhar, se você é pastor, se você é padre, se você muçulmano, se você sabe, você é ateu, sabe, pelo menos escuta, sabe, pelo menos assista e acredite que tem um Deus que ele vai encaixar todos os pensamentos dentro de você, porque ele te conhece, ele te fez, ele te criou. Então, ele vai saber te responder dentro do teu coração com coisas que você vai lembrar, puxa, mas quando eu era criança eu pensava isso e agora eu estou vendo isso aqui. Coisas assim que não dá para explicar, não dá nem para você colocar em palavras, é simplesmente impossível, porque trata-se de Hashem, e Hashem é ilimitado, e se pergunte, se questione, sabe? E se permita a enxergar uma nova realidade. Puxa, Davi, eu nem vou perguntar mais nada, porque essa resumo seu. Parabéns realmente pelo seu depoimento, pela sua história, pela sua atitude. Realmente você está de parabéns. E a gente vai conversando bastante. E se você que está assistindo gostou, dá uma curtida, dá um like, divulga isso para mais pessoas. E se você também quer fazer seu depoimento, conversa comigo, como eu falei no início do vídeo, tudo que você precisa saber do cursos, contatos, livros, tudo na descrição. A gente vai se ver no próximo depoimento. Davi, muito obrigado. Tenha um excelente dia. A gente vai continuar conhecendo mais a sua história maravilhosa. Muito obrigado, gente. E até a próxima. Ravi, eu que agradeço. De coração. Nai nai na 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 nai 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 na nai 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 na na nai na na nai 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 na 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 nai 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 na 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 nai 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 na nai 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 na na nai Hashem melech Hashem malach Hashem imloch לעולם ועד השם מלך השם מלך השם ימלוך לעולם ועד והיה השם למלך
ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוי ננאי 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 נאי נאי ננאי נאי 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 נאי. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוי והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוי ננאי 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 נאי נאי ננאי נאי נאי אוי נאי 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 השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוי והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוי ננאי 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 נאי נאי ננאי nay 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 nay